Fala, rapaziada, tudo bem? Tudo certinho? Alô, tropa tricolor, hein? Mais uma vitória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O time mostrando sinais de que realmente poderá ser capaz de evitar o rebaixamento. A torcida comemorando aí essa vitória, 3-0, vitória importante, vitória goleada aí contra o Internacional, a equipe que está brigando na parte de cima da tabela. Vitória importante justamente para dar essa moral, né? Para o time, né? Que não vinha conseguindo bons resultados, não vinha conseguindo fazer mais que um gol por partida, fez 3, e a defesa não tomou nenhum gol, né? Internacional que optou, o técnico Mano Menezes, em colocar uma formação reserva, já que se deu bem quando fez isso na última vez que esteve aqui em Fortaleza contra o Ceará, colocou o time em reserva e conseguiu segurar um empate em 1-1, né? Achou que o Fortaleza, por estar na situação de zona de rebaixamento, poderia até vencer, né? Eu entendo o Mano, né? Foi um jogo desgastante no meio de semana no Peru, pela Sul-Americana, onde o Inter atuou com um jogador a menos boa parte do segundo tempo, e ele quis colocar um time mais inteiro fisicamente para tentar buscar uma vitória. Sim, o Inter veio para tentar vencer o jogo do Fortaleza. Fortaleza que está pressionado, desesperado por uma vitória, por todos os motivos, né, de estar na zona de rebaixamento, para tentar diminuir ali a pontuação para sair do Z4. E o Internacional acabou se dando mal nessa, né? O primeiro tempo não foi bom, né, das duas equipes, né? O Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda, teve uma semana para trabalhar, mas apresentou um futebol muito ruim no primeiro tempo. Por incrível que pareça, depois da expulsão do Romarinho, o time que parecia que ia sucumbir, né, com um jogador a menos, aquela pressão de vencer, muita gente apostou que iria dar tudo errado de novo. Mas acabou não dando. Fortaleza que recebeu, tinha à disposição o retorno do Zé Wellison e do Hércules, retornos importantes, mas jogadores que vêm voltando do departamento médico. Então, a semana diria ao treinador do Fortaleza se ele poderia escalar esses jogadores como titulares. Ele preferiu deixar no banco de reservas. Não era o momento de voltar como titular. Optou em manter o Sacha, o Lucas Sacha e o Ronald no meio campo. E mantendo ali a defesa ali com o Brits na lateral direita, o Benevenuto e o Tite na zaga e o Capixaba na lateral esquerda. O ataque com o Robson, né, que às vezes é muito contestado pela torcida, mas hoje pelo nome do jogo, na minha opinião, a linha de frente ali com o Romarinho, o Robson e o Moisés, que é o melhor jogador do ataque do Fortaleza, e o Lucas Crispim jogando pela direita, tentando fazer aquele papel do Pikachu. Foi mal o Crispim no primeiro tempo, mal o Romarinho também, e o Moisés também não conseguia dar sequência a nenhuma jogada. A gente viu o Robson tentando ali, se esforçando, suando a camisa, mas também tomando decisões equivocadas. E para piorar, o Romarinho, a arbitragem muito fraca, deixou de marcar uma falta em cima do Romarinho, e ele já havia reclamado com o árbitro de um lance anterior, acabou dessa vez partindo para a ofensa, né? Irresponsavelmente ofendeu o árbitro, que acabou aplicando ali o cartão vermelho, deixando ali seus companheiros, né, à mercê de um Internacional completo assim, com 11 em campo. O Fortaleza ficou com um jogador a menos, e o Romarinho deu sorte porque esses 3-0 mascaram um pouco essa situação dele, né, de ter sido expulso, mas ainda assim acredito que a diretoria tem que falar com ele. Foi muito irresponsável. Poderia ter colocado tudo a perder. Mas ainda bem que o Inter não cresceu no jogo e o próprio Fortaleza conseguiu segurar a onda, né? E o que é melhor, o Lucas Crispim conseguiu encontrar um gol. Por que a gente diz encontrar? Porque o Crispim vinha mal no jogo. E há muito tempo o Crispim, que era o jogador das bolas paradas da temporada passada, muito bom nas faltas, nos escanteios, sumiu, né? Esse Crispim parece que eles aprendeu e não existe em 2022. Deixou de existir. Mas só que o cara acertou um belo chute. O Capixaba se arvorou de ser o cara das bolas paradas. Cobrou uma falta de forma bizonha anteriormente, mas dessa o Crispim sentiu confiança. Deixa essa que eu vou cobrar. Cobrou e fez um belíssimo gol. Aliás, Fortaleza fez 3 belos gols. Foram 3 belos gols nessa vitória, eu diria consagradora. Por quê? Pela circunstância que aconteceu no jogo, né? As coisas que aconteceram no jogo. Fortaleza com um homem a menos no primeiro tempo e fazendo 1-0
onde poucos acreditavam, né, que o Inter ia para cima, com um homem a mais, mesmo com o time reserva, mas com jogadores mais inteiros, né, em relação ao time que jogou no Peru na quarta-feira. O Inter não foi bem, né? O David teve sua chance como titular e não jogou absolutamente nada, né? Foi chamado muita atenção pela comissão técnica do Inter para entrar no jogo e não jogou. Brian Romero, esperava mais dele também, participou do jogo, mas não produziu muito ali a contento, né? O Inter realmente deixou a desejar no primeiro tempo, tanto que, né, o seu treinador, o Mano, partiu para aí muitas substituições na volta do intervalo. Pedro Henrique também é um bom jogador, né? Se movimentou bem. De titular mesmo, eu só vi aqui o Fabrício Bustos e o Vitão. O resto era reservas, né, do Internacional. Inclusive o próprio Brian Romero fez, o atacante argentino do Inter fez a primeira partida como titular do time nesse jogo contra o Fortaleza e não deixou assim aquela boa impressão, né? Tanto que, como eu falei, o Mano partiu ali para 4 alterações na volta do intervalo, fazendo entrar o alemão, atacante, né, que foi expulso lá no Peru, né, fez a bobagem, mas que vem bem no time, inclusive marcou o gol da vitória do Inter contra o Fortaleza, lá no primeiro turno, por 2-1. A entrada do René na lateral esquerda, jogador importante também, esse Edenilson que entrou também, jogador de muita força, de muita técnica, e o Tyson, né, que é um dos nomes do time do Internacional. O Tyson que parece que é o desafeto do Galhardo, né, o Thiago Galhardo que não pôde jogar porque está emprestado pelo Inter e tem aquelas cláusulas contratuais que o jogador não pode enfrentar o seu clube, né, está emprestado ao Fortaleza, então o Fortaleza não pôde contar com o Galhardo nessa partida. Mas por incrença que parível, né, o Inter acabou, né, piorando com a entrada dos titulares. Bom para o Fortaleza, né? O Fortaleza deu a bola para o Inter trabalhar e o Inter cercava a área do Fortaleza e não conseguia finalizar. E o que era melhor, dava espaços para o Fortaleza contra-atacar. E nesses espaços, o Vojvoda também conseguiu mexer, fazer alterações no time. Às vezes ele mexe mal, né, tem feito isso em alguns jogos, até muito criticado, mas nessa ele acertou. Colocou ali o Zé Wellison e o Hércules para dar uma consistência melhor, para tentar bloquear justamente essas alterações do Inter e ao mesmo tempo jogar, né, preencher os espaços deixados pelo Internacional, e funcionou bem, né? O Inter atacava, não conseguia finalizar e dava espaços para o Fortaleza contra-atacar. 2 minutos depois da entrada do Hércules, numa cobrança de lateral, o Hércules dominou dentro da área, virou em cima da defesa do Inter e acabou batendo cruzado. Extrema categoria, um belo gol, chute cruzado, que é sempre muito difícil para o goleiro, que acabou ali levando ali o segundo gol do Fortaleza. Belo gol do Fortaleza. Fortaleza fazia 2-0, um Internacional atônito, né, até ali no jogo, né, o treinador Mano querendo diminuir, querendo empatar o jogo, colocando mais titulares em campo, mas era o dia do Fortaleza, né? A partir do segundo gol, os espaços foram aumentando e tivemos aí um festival de gols perdidos, né, do Robson, o Moisés, que jogam juntos, né, mas pareciam desentrosados, né? Até protagonizaram lances assim engraçados, né? Não deve ter sido engraçado para a torcida do Fortaleza, né, que estava tensa ali, querendo logo matar o jogo. Mas no final o Robson acabou sendo premiado, né, pelo esforço, pela dedicação. Acabou sendo lançado pela esquerda, ganhou da defesa do Inter, passou pelo goleiro. Aí sim, com extrema categoria e frieza, de perna esquerda, acabou ali fazendo o terceiro gol do time do Fortaleza. O Fortaleza, o Vojvoda colocou em campo ainda o Fabrício Baiano para dar uma reforçada na marcação, e o Inter acabou reclamando, para mim com razão, de uma penalidade cometida pelo Fabrício Baiano. O Baiano acabou, parece um trem sem freio, atropelando o jogador do Inter dentro da área. O árbitro não marcou, árbitro fraquíssimo, né, apesar de ser da FIFA, arbitragem do Rio de Janeiro. E o VAR acabou ali solicitando, né, aconselhando ele a ir para o vídeo para marcar a penalidade. Mas nem o vídeo convenceu que o pênalti deveria ser marcado. Mas se fosse marcado, o Inter poderia ter feito um, mas já estava no final do jogo, terminaria 3-1 para o Fortaleza. Mas o árbitro não se convenceu do pênalti e acabou ficando nisso mesmo, 3-0.
para o Fortaleza, uma vitória importante para o Tricolor, que vai ter mais uma semana para trabalhar no Clássico Rei, pensando no Clássico. Vai ver o adversário se desgastar no meio de semana pela Sul-Americana contra o São Paulo, e o Vojvoda terá essa tranquilidade aí de ter uma semana para trabalhar, recuperar aí os jogadores desse jogo contra o Inter e tentar estudar o Ceará para colocar em campo uma formação que não tem aquela inspiração do primeiro tempo, né? Onde o time jogou ruim, salvou pelo gol do Crispim, mas com aquele segundo tempo, né? Contra o Internacional, um segundo tempo primoroso, um segundo tempo em que o time realmente mostrou sinais de que tem capacidade de escapar do rebaixamento. E assim a torcida segue acreditando. Agora é Clássico Rei, tudo pode acontecer. Fortaleza perdeu o primeiro clássico, agora vai para cima do rival, tentando uma vitória, não só porque é rival, mas porque em vencendo o Ceará, o Fortaleza poderá, com a combinação de resultados, deixar a zona de rebaixamento. Chegou a 21 pontos, primeiro fora da zona é o Avaí com 22, 16º, 15º é o Curitiba, que tem 22, mas o Curitiba joga ainda pela rodada. Vai enfrentar o Santos, jogando em casa. Uma vitória do Santos seria perfeita para o Fortaleza, porque teria dois times aí com 22 pontos, ele com 21, na próxima rodada, vencendo o Ceará e combinar com o adversário. Mas falaram isso também contra o Internacional, né? Teria que combinar com o Inter. Então, os 3-0 do Inter, né? Então, tudo pode acontecer nesse futebol, né? Fortaleza tentando aí ganhar confiança com essas vitórias, né? Duas seguidas, essa vencendo um grande adversário que foi o Internacional por 3-0, tentando agora diante do rival deixar o Z4 e pensar em respirar mais aliviado dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, se inscreve aí no canal, curte aí os nossos vídeos, espalha para geral aí o canal do Rockston e me assista também no programa Futebol Alegria de segunda a sexta-feira na TV Metrópole, canal 16.1, com a apresentação do Kleber Tubarão, com os nossos comentários. E o programa também vai simultaneamente ao vivo aqui no YouTube pelo canal Futebol Alegria Oficial. Mas se você quiser ver pela telinha, acompanhe na TV Metrópole, canal 16.1. Valeu!